investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ela se tornou a maior especialista em LinkedIn no Brasil, com mais de 1.200.000 seguidores. Por conta de sua trajetória de sucesso na rede, foi convidada para ser instrutora oficial de cursos LinkedIn Learning e construiu uma empresa de treinamentos, aulas, palestras e conteúdo para empresas e profissionais, sendo hoje reconhecida como uma autoridade na formação de líderes de pensamento. Nossa convidada de hoje é Flávia Gamonar, que fez do LinkedIn, meio que por acaso, sua principal estrada para empreender. Depois de acelerar sua carreira se especializando em marketing de conteúdo e ter feito mestrado em mídia e tecnologia, Flávia despertou para o poder do conteúdo para conectar pessoas e trabalhar marcas, e decidiu aplicar todo o conhecimento que vinha utilizando na empresa em que atuava para começar a investir na própria imagem, passando a escrever artigos para publicar em seu perfil. Aos poucos, sua audiência foi crescendo, o engajamento aumentando e os convites para dar aulas, palestras e treinamentos foram se tornando mais frequentes, até que resolveu pedir demissão e fundar, há 7 anos, a FG Educação Corporativa e Desenvolvimento Profissional, que tem na carteira de clientes empresas como Mercado Livre, Oracle, Klabin, Casa Cor, OneCare e Randstad. Flávia conta o que a levou a se apaixonar pelo LinkedIn e nunca mais ter parado de produzir conteúdo para a rede. Fui percebendo que não importava quem eu era, meu cargo, minha idade, meu sotaque, onde eu morava. Nada. Isso vale para todo mundo. Nós temos voz, temos ideias que podem ser compartilhadas. Entre outras lições, Flávia ensina: ser relevante para o outro é construir uma causa. Confira agora os principais trechos da entrevista. Eu reparei que você tem uma formação bastante eclética, né, que reúne conhecimentos nas áreas de marketing, tecnologia, pessoas, recursos humanos. Nos conta um pouco aí sobre sua trajetória, como é que você chegou até aqui, se tornou a maior especialista em LinkedIn aqui no Brasil, é uma influencer hoje com mais de 1.200.000 seguidores, é uma autoridade no uso da rede para a formação de líderes de pensamento, que é exatamente como você se apresenta no LinkedIn. Como é que aconteceu esse teu casamento com o LinkedIn? Quando eu tinha lá os meus 17 anos, eu confesso que eu não sabia que faculdade eu queria fazer, no que eu queria me formar, porque eu era uma pessoa bastante tímida. E morando no interior, com conhecimento limitado, vindo de uma família humilde, eu não conseguia pagar grandes coisas, nem tive condições de estudar para passar em um curso público, enfim, a situação era bem difícil mesmo. E aí a única coisa que eu sabia é que eu gostava de ensinar. E aí eu cogitei em fazer uma licenciatura, também era o curso mais barato na época, eu podia cursar apenas algumas aulas ali na semana, pagando menos, e acabei me formando em letras, português e espanhol. Eu confesso que eu não amava a parte do português, eu não me via sendo uma professora de português, mas eu gostava muito do espanhol, né? Cheguei a dar aulas de espanhol, me formei com muita dificuldade, mas me formei. E pensei, bom, agora eu vou olhar o que tem de oportunidade no mercado, já com o pensamento de fazer um mestrado para abrir portas no ensino superior. E acabei, depois aqueles primeiros empregos difíceis que a maioria das pessoas tem, né, que pagam muito pouco, que não são a área que você gostaria de trabalhar, acabei indo para uma empresa maior de tecnologia na educação, e lá entrei como professora, então eu criava materiais didáticos, eu criava roteiros de jogos, eu dava treinamentos para redes de ensino, a gente fazia viagens para programas até do governo que eram contratados por aquela empresa. Então foi essa primeira experiência. E eu fiquei ali 1 ano odiando o que eu fazia em relação à língua portuguesa. Eu gostava do ensinar, eu gostava de ser professora. Mas toda vez que chegava uma demanda de você tem que criar um material didático de língua portuguesa, eu odiava, eu tremia, eu não me sentia capaz naquela área, mesmo tendo me formado. E acabei conseguindo trocar de área dentro da empresa, fiz um processo seletivo interno e fui trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Então, a partir dali, comecei a pesquisar demandas de tecnologias educacionais, o que poderia ser desenvolvido para a educação.
Então, me tornei uma analista de produtos, comecei a estudar bastante, fiz cursos, acabei virando gerente de produtos, e eu estava muito feliz fazendo isso. Eu tinha me encontrado, era uma ponte entre educação e tecnologia, já que eu não me via só na tecnologia também, né? Só que um dia o diretor da empresa me chamou, depois de alguns anos, e me falou: Flávia, você tem cara de marketing. Você está sempre envolvida nas ações de marketing da empresa, você ajuda a preparar os eventos da empresa, você tem cuidado de algumas coisas de comunicação de produto, né? Apesar de não estar no meu escopo, eu via que alguns produtos da empresa podiam ser comunicados de uma maneira mais efetiva. E eu me aventurava, eu pedia para fazer aquilo. Uma área de marketing foi inaugurada, eu fui para lá sabendo que era algo novo para mim, que eu precisaria estudar muito mais, fazer algum curso, me formar, e ir aprendendo no processo com o voto de confiança que ele tinha dado a mim, né? E aceitei sabendo que também, se desse errado, não tinha como voltar para onde eu estava. Só que nesse momento a empresa passou por muitas transformações, ela teve uma fusão, enfim, algumas coisas aconteceram, áreas ficaram estagnadas, e eu fui demitida com mais de 100 pessoas no mesmo dia, por conta dessa grande transformação. E também porque eu já não estava me identificando muito com o que estava acontecendo naquele ambiente, né? Eu sempre conto que um dos meus artigos mais lidos no LinkedIn, ele se chama Para Todos Aqueles que Já Choraram Escondidos no Banheiro da Empresa. Esse artigo teve quase 1 milhão de visualizações, porque nele eu conto o momento dessa empresa, líderes que sumiam, diretores que não diziam para a gente o que estava acontecendo, isso gerou estresse, e saí da empresa com aquele misto de alívio com e agora, né, que eu faço da vida. E eu fui para o marketing de conteúdo, fui me especializar nisso. E foi ali que eu percebi como o conteúdo era tão poderoso na prática para conectar pessoas, trabalhar marcas. Só que até então eu não havia aplicado isso ainda para mim, para minha imagem. E um belo dia eu decidi fazer um teste no LinkedIn, isso foi em agosto de 2015. Eu decidi escrever um artigo, era uma novidade no LinkedIn, você que trabalha nesse meio sabe, né? E eu fiz os meus primeiros testes. Os primeiros foram um fiasco, mas eu não sabia o que aquilo poderia gerar e continuei escrevendo. E, de repente, a roda foi girando, né? E pessoas chegando, e pessoas seguindo, e coisas acontecendo, e propostas. Ah, você dá aula, você dá palestra, Flávia, você pode atender isso, você pode vir aqui na nossa empresa. E eu fui percebendo que não importava quem eu era, o meu cargo, a minha idade, o meu sotaque, nada, onde eu morava, isso vale para todo mundo. Nós temos voz, nós temos ideias que podem ser compartilhadas, e foi ali que eu me apaixonei e nunca mais deixei a produção de conteúdo no LinkedIn, passei a me especializar, então eu estudei cada vez mais as teorias que compunham ali as dinâmicas de redes sociais. Então, eu queria empreender, e foi ali que começou o meu negócio próprio, que hoje tem 7 anos, né? Focado em treinamento, consultoria, palestra, criação de conteúdo. E hoje trabalho bastante com employee advocacy e liderança de pensamento. A jornada foi acontecendo porque foi acontecendo, né? A nossa vida empreendedora é assim, né? A gente não necessariamente traça um planejamento muito claro, mas a gente vai lidando tanto com os lados positivos, a diversidade. Eu empreendo há mais de 20 anos, e justamente o nascimento da People2Biz, que foi um spin-off da minha agência de RP e assessoria de imprensa, que é a FirstCom, veio porque neste momento, em 2015, foi lançado o projeto Pulse. Uhum. E o Rodrigo Brancatelli me chamou, eu conheci o Rodrigo Brancatelli da Vejinha, ele tinha trabalhado lá, ele tinha feito uma capa com Guilherme Paulus, que foi o presidente da CVC, e um assessor de imprensa nunca esquece uma capa de Vejinha. Eu falei, Rodrigo, você me conhece, a gente fez aquela matéria. Ah, legal. Então, eu estou montando aqui um grupo dos primeiros influencers brasileiros. Eu acabei e falei, não, pode deixar, o Romero vai fazer. Já assumi por ele, né? Eu tenho uma amizade, uma intimidade, um grande cliente. Eu falei, não, Rodrigo, pode deixar que o Romero está dentro, ele vai começar a escrever. Aí eu falei para o Romero falou, que legal, bacana, tal. Aí dias depois o Romero me chama e falou assim, Luiz, eu tenho que dar uma notícia para o mercado, mas eu não queria falar com a imprensa, porque eu só tenho vamos dizer, a má notícia para dar, e a boa eu ainda não posso dizer. O que é? Estou saindo do Buscapé. Falei, meu, você não tem brincadeira. Os outros sócios já tinham saído. Ele era o último sócio a sair do Buscapé. Uhum. Ele falou, pois é, só que eu estou indo para a Red Point Ventures, só que eu ainda não posso contar isso por contrato, eu ainda não posso contar isso para a imprensa. Então, o que eu faço? Né? Eu não queria dar entrevista e tal. Aí eu dei aquela sugestão de assessor tradicional. Falei, pega um veículo, dá uma exclusiva para um valor, para um exame, para um único veículo. Os outros vão ficar um pouco chateados, porque isso vai dar um furo, mas, você saindo de Buscapé, todo mundo vai se obrigar a noticiar. Tá bom, deixa eu pensar. Deu 2 dias, ele volta, Luiz, e se eu escrevesse um artigo para o LinkedIn
falando que eu estou saindo, que eu tive uma trajetória assim, contando minha trajetória do Buscapé, que agora eu vou ajudar outros empreendedores a empreender, mas ainda sem revelar onde. E, poxa, Romero, não é eu que deveria ter te dado essa estratégia, é você que está me trazendo. Eu falei, isso está certíssimo. E aí eu ajudei a escrever, né? Eu conheço bem a história dele, do Buscapé. Hora de virar a página, mas não de terminar o livro. Botei a foto dele com os outros 3 meninos fundadores do Buscapé, quando eles tinham 17 anos, tudo com cara de moleque. E aí ele fala, olha, até aqui eu escrevi um livro, uma trajetória, tal, eu estou virando uma página, mas ainda tem uma grande obra pela frente e tal. Publicamos, aí chamei o Brancatelli e falou, tá lá o primeiro artigo do Romero. Não só o primeiro artigo dele, como é ele divulgando que ele está saindo do Buscapé. Você está de brincadeira. Aí eles impulsionaram o artigo, né? Negócio assim, na época, acho que deve ter dado 3 mil likes, um artigo que hoje deveria dar uns, sei lá, porque na época não tinha tanta audiência, mas foi um absurdo. Exato. E aí o que aconteceu? A própria imprensa viu o artigo, eu não fiz um movimento. Tem matéria na Exame assim, Romero Rodrigues anuncia saída do Buscapé em artigo no LinkedIn. E aí o pessoal começou a reproduzir trechos do artigo dele no LinkedIn, ele não deu uma entrevista, Flávio. E aí me veio, falei assim, gente, tem um business aqui, né? Eu vou começar a ser ghostwriter, e comecei, e aí foi o embrião da People2B, só para compartilhar com você como as coisas realmente vão acontecendo, porque vão acontecendo. Eu sempre conto esse case. Para mim, ele foi um marco de como as coisas mudaram no LinkedIn, de você ter pessoas, profissionais, executivos, né, não importa qual nível, falando em primeira pessoa, eles escrevendo, ok, a gente pode ter um processo de ghost, isso é muito comum no mercado, né, mas ele ali dando a notícia. Então, esse case de Romero com o Luiz Cláudio, eu cito muitas vezes como algo que transformou a dinâmica do LinkedIn de maneira muito positiva. Ah, que legal, fico feliz de saber que eu sou case aí para você. Muito orgulho. Isso me leva à minha próxima pergunta. Por que os líderes das organizações devem investir na produção de conteúdo para se tornarem business influencers? Qual que é a importância em dar atenção para a marca pessoal? E somente os C-levels devem dar atenção ao marketing pessoal para a construção de um negócio de sucesso? Ou esse é papel de qualquer colaborador da empresa? Bom, de modo geral, eu diria que todo profissional deveria, e não, claro, não é uma obrigação, eu sempre escuto assim, eu sou obrigado a criar conteúdo no LinkedIn, eu quero ter um LinkedIn, mas eu não quero ficar postando. Quando você cria conteúdo relevante, de qualidade, não só técnico, mas com algumas pitadas da pessoa que você é, porque isso comunica valores, isso comunica gostos, enfim, você estabelece uma confiança maior das pessoas. Você se mostra como mais especialista, mais autoridade, você amplia o seu networking, você chega em lugares que você não chegaria só com o seu perfil. Mas se você quer apostar na sua imagem, na sua marca pessoal, entendendo que ela é importante, independentemente do trabalho ou da empresa em que você esteja agora, para que o seu nome também abra portas, né? Então você deve fazê-lo. Todo profissional pode se beneficiar de uma produção de conteúdo no LinkedIn para trabalhar a marca. E muitas vezes, na maioria das vezes, você também vai trabalhar a marca institucional. As pessoas querem ver rostos, quem está por trás da marca, quem faz a marca. Não só o post, que costuma ser um pouco mais frio, mais impessoal, criado pelas marcas. Esse tipo de conteúdo continua. Apesar de estarmos em uma rede social profissional e de se esperar conteúdo mais técnico, mais cuidadoso, esse toque pessoal, essa coisa não tão formal, uma descontração é muito bem-vinda. Você não precisa ser ou parecer super sério, super inacessível para ser respeitado profissionalmente. Pelo contrário, né? Eu trouxe também, a partir do momento que eu comecei eu construí a People2Bs, né? Eu trouxe para o mercado o conceito do PR Human to Human, né? Que é usar muito a voz das pessoas, dos líderes das organizações, como uma forma de fortalecer e construir a marca institucional que ele lidera, né? Eu costumo dizer que todo mundo diz que é por trás das grandes empresas tem um grande líder e uma grande líder. E eu falo, não é por trás, é na frente. Eu costumo brincar também que quem assina contrato não é CNPJ, quem assina contrato é CPF, né? Exatamente. Então, quando eu decido contratar uma empresa, isso vale inclusive para negócios B2C, né? Você tem um exemplo aí clássico da própria Luísa Trajano, né? Do Magalu, né? Ela é uma baita influência dentro do LinkedIn e em outras redes, né? E certamente a imagem positiva que ela construiu, a reputação que ela construiu da marca Luísa Trajano, faz com que as pessoas queiram se relacionar
com uma empresa de varejo que tem enormes concorrentes, né? Mas o grande diferencial da Magalu reside na marca da Luiza, né? A pandemia teve algum impacto nessa demanda crescente por construir uma presença digital forte nas redes, no LinkedIn particularmente? Olha, eu senti que acentuou. Hoje mesmo eu fiz um post falando sobre isso. Se você fizer uma pesquisa ali, a quantidade de vagas que existem já focadas em LinkedIn, em produção de conteúdo, né, em escrita fantasma, isso vem crescendo. As pessoas entenderam que é muito importante. Para mim, que dou treinamentos para empresas, por exemplo, foi o período que eu mais fiz treinamentos. Aliás, o primeiro ano de pandemia, que todo mundo ficou meio assim agora. O que vai acontecer com os negócios, né? O que vai continuar, o que vai quebrar? Eu pensei, acabou, meu negócio acabou, ninguém vai me contratar mais, não tem mais demanda presencial. E aí aconteceu o contrário. Um mês depois começou a ter tanta contratação, as empresas ali entendendo que tinham que tá acontecendo um momento difícil, vamos desenvolver as pessoas, vamos pensar de uma forma diferente, não vamos ficar parado, vamos usar esse orçamento aqui que não vai ser usado de outra forma nisso. Então, essa importância aumentou. E agora a gente já vem até mesmo vagas específicas, né? Só que é um conhecimento específico também. Uma série de competências exigidas. Você sabe, porque você trabalha com isso, né, Luiz? O quanto é um desafio você falar por alguém, você produzir um bom conteúdo por alguém, né? As empresas percebendo que tem que investir nisso. E aí vão existir perfis diferentes. Você tem o executivo que ele próprio produz o conteúdo dele. Você tem aquele, né, que o conteúdo é produzido por uma agência ou por um outro profissional. A gente tem perfis muito variados. E temos também investimentos aumentando em funcionário embaixador. Que serviços você oferece nas áreas de educação corporativa e desenvolvimento profissional? Qual que é o tipo de profissional que procura suas formações? Que habilidades você efetivamente os ajuda a desenvolver? Eu continuo atendendo pessoa física, mas o que eu mais faço hoje é treinar empresas. A gente entende qual é a demanda, o que aquele time precisa. E eu fico muito feliz de poder conquistar, né, de ter aí no meu portfólio grandes empresas. E eu digo que o conteúdo tem um grande poder nesse processo. Dependendo do que você cria, sobre o que você fala, você pode atrair esse ou aquele público. Então, eu fiz esse reposicionamento, porque eu sempre amei essa ideia e hoje eu sou muito feliz de poder atender essas empresas com esses dois temas que são os mais frequentes. Claro que existem outros, mas muito sobre liderança de pensamento, funcionário embaixador e marketing digital de maneira geral. Eu vi que você publicou um post agora há pouco, e aí me chamou a atenção, me interessou particularmente, sobre um curso para formação de ghostwriters focado especialmente na produção de conteúdo para executivos, acredito que no LinkedIn, mas talvez não só. Como é que vai ser esse curso? Faz um pouquinho aí, seu merchan. Esse é um programa novo que eu estou desenvolvendo pela primeira vez, quando a gente entende a associação, né, de competências, de necessidades no mercado. Então, um conhecimento, por exemplo, conhecer sobre LinkedIn, como funciona a rede, quais são os formatos de conteúdo, o que engaja mais, sobre quais temas eu posso falar, o algoritmo ou os algoritmos, como funcionam. Então, esse é um dos tópicos tratados. O segundo tópico é a produção de conteúdo, com todo aquele beabá, né, de público, objetivo, formato, o que a gente espera daquele conteúdo, naquele canal. E o terceiro ponto vem essa coisa de escrever por alguém, né? É um super desafio, você sabe, para mim você é uma grande referência nessa área, né? De você conseguir falar por alguém do jeito que ele falaria, né? Os temas que ele abordaria, tem que ter um alinhamento muito grande, um cuidado muito grande, muita ética, né? Você está cuidando da comunicação de alguém, você está cuidando, às vezes, do perfil daquela pessoa, postando por ela. Então, é algo extremamente delicado. E, ao perceber que tem muita demanda, se você olhar, vai lá nas vagas do LinkedIn, né? Tem muita demanda nessa área, acompanhar a agenda do executivo, acompanhar as viagens do executivo para produzir conteúdo por ele, né? Cuidar do perfil de tantos executivos. É um trabalho pouco escalável, né? Porque é um trabalho manual que você vai sentar e fazer. Então, entendendo essas necessidades e o quanto o LinkedIn é diferente das outras plataformas, eu quero trazer nesse curso essa junção e essa visão de, você vai produzir conteúdo no LinkedIn? Então, o que você tem que cuidar? Como é que funciona tudo isso? Um artigo recente, você fala sobre como avaliar resultados em seu conteúdo indo além dos números.
No caso do LinkedIn, o que é mais importante? O tamanho da audiência, um forte engajamento nos posts ou a qualidade da audiência? Você recomenda aceitar toda e qualquer conexão? Quanto mais seguidores, melhor? Olha, quando a gente fala desse assunto, tem uma porção de respostas. Então, a primeira coisa é, para entender a dinâmica do LinkedIn, eu recomendo entender um pouco do que é liderança de pensamento. Se você olhar todas as boas práticas oficiais do LinkedIn, que estão nos grupos que eles criam, estão nas páginas que você pode seguir, LinkedIn for Creators, FAQ, enfim, você vai ver que existe uma recomendação. Crie conteúdo que seja relevante para uma audiência, né, para uma comunidade. E muitas vezes a gente cria conteúdo que é só sobre a gente. A gente esquece de ser relevante para o outro. Então, de modo geral, as recomendações estão nesse sentido. E ser relevante para o outro é construir uma causa, né? Quando a gente ensina liderança de pensamento, eu entendo que eu não posso ter só um propósito. O propósito, como diria o Simon Sinek, o propósito ele vem do passado. Mas se eu não tiver uma causa que me move para frente, que seria um e se? E se o mundo fosse assim? E se as pessoas descobrissem que podem ter voz e suas ideias valorizadas, né? Então, quando você tem um e se, você vai aproximar pessoas, você vai criar uma tribo. Essas pessoas vão enxergar em você uma referência, uma pessoa confiável, você vai mover um grupo que acredita naquela ideia, que contribui para aquela ideia. Então, esse é o tipo de conteúdo que mais funciona no LinkedIn. O que discute uma ideia, amplia uma ideia, coloca ali as pessoas para debater. A gente não consegue fazer esse tipo de conteúdo o tempo todo. Existem propósitos e propósitos de conteúdo. Eu tenho artigo, vídeo, imagem, documento. Eu tenho muitos formatos de conteúdo que eu posso publicar no LinkedIn, cada um com uma entrega diferente, né? Eu posso estar trabalhando temas diferentes. Tem hora que um tema ele é mais interessante internamente para quem trabalha naquela empresa, né? Tem muitos propósitos. Então, qual era o propósito desse post? Era levar para um link, naquele link tem uma inscrição para alguma coisa. Então, eu não vou medir o sucesso do post no post. Eu vou medir lá no link. Quem se inscreveu, quem engajou, quem acreditou, quem apoiou aquele assunto, por exemplo, né? Então, por isso que não dá para olhar só para os números, porque existe um impacto na marca, né, de consciência de marca, que a gente não vai medir. Tem gente que não interage em post de ninguém nunca. São os famosos watchers, né? Mas eles estão vendo o que é publicado, eles comentam nos corredores, eles te dão um tapinha nas costas, oh, legal, gostei, eu vi que você falou daquilo. Você tem que somar alguns fatores. Não tem uma fórmula única de sucesso do tipo, se eu postar quarta, 9 da manhã, fiquei sabendo que 9 da manhã, quarta é um horário nobre, vai funcionar? Não necessariamente vai funcionar, por quê? Depende do tema do post, do propósito do post, do formato do post, do horário que eu publiquei, da hashtag que eu usei, né? Tem uma boa prática com hashtags, do tamanho da audiência que me segue, se aquele post estimulava interação, porque tem post que é muito monólogo, né? E uma dinâmica muito diferente do LinkedIn em relação ao Instagram, por exemplo, que muita gente já deve ter percebido, é que aparece no seu feed post de pessoas que você nunca viu, e isso aparece intencionalmente. Desde 2018, o próprio Rodrigo Brancatelli anunciou na época algumas mudanças no algoritmo do LinkedIn, e foi a partir dali que a gente sentiu que o feed performava muito melhor do que o artigo, por exemplo, né, em alcance. Por quê? Porque o LinkedIn queria que o feed ajudasse as pessoas a encontrarem novos pontos de vista. E é por isso que a gente vê conteúdo de quem a gente não segue. Como, por exemplo, eu sigo o Luiz Cláudio, e o Luiz Cláudio comentou o post de alguém que ele segue que eu não sigo. E por conta da interação do Luiz Cláudio, eu vejo esse post e gosto e passo a seguir aquela pessoa também. Então, se o seu conteúdo começa a crescer, porque as pessoas estão comentando, o comentário é o maior peso de interação. O comentário é o que sinaliza para o LinkedIn. Esse post funcionou, esse post merece mais voz, merece crescer mais. E é aí que a gente chama de viralização. Né? Então, são vários os fatores que podem ajudar o meu conteúdo a ter um bom resultado ou não. Eu digo que o mais importante do que a performance numérica é o resultado de negócios que o conteúdo está te trazendo. Exato. E aí não adianta o executivo ter uma postura passiva e achar que a agência vai resolver a vida dele, que o conteúdo por si só vai gerar o lead, né? Então, eu, por exemplo, no meu caso, nos meus posts, eu costumo acompanhar, que no seu deve ser bastante difícil, mas
pelo volume, mas eu costumo sempre estar acompanhando quais são as pessoas que estão reagindo, ou comentando, ou compartilhando o post. E muitas vezes são pessoas que não são minha conexão de primeiro grau. Né? E aí, muitas vezes eu convido essa pessoa, poxa, você passou lá, e aí eu viro um lead aquecido, né? Porque se a pessoa aceita o meu convite, ela tá com a minha marca pessoal fresca na cabeça dela. E aí é a hora que eu chamo no privado, falo, olha, eu vi que você passou pelo meu post, que você deu um like lá, obrigado. Pô, permita-me apresentar minhas credenciais, eu faço isso, faço aquilo, e aí eu vou gerando um negócio lá dentro. Então, eu digo para os executivos, a gente coloca você para jantar, né? Agora, se você vai namorar ou não, depende de você. Então, não adianta você achar que a agência vai resolver só com publicação de conteúdo a questão da geração de lead, né? É importante que o executivo... E ainda tem algumas nuances, não tem? Do tipo, talvez a pessoa comentou ali no post, né, daquele executivo, e ele conhece aquela pessoa, e você não sabe que ele conhece. Né? Então, tem algumas nuances que vão passar despercebidas, por isso que tem que ter esse protagonismo também, nesse envolvimento, para ter um resultado. No outro artigo você fala sobre... Você dá mais de uma dezena de dicas para quem deseja se tornar um business influencer no LinkedIn. São muitas dicas. A gente não teria tempo de passar pelas, acho que são 16. Mas quais são, assim, as dicas de ouro e quais que são os principais erros? O que deve ser evitado? Eu diferencio um pouquinho o business influencer do líder de pensamento, porque eu vejo o business influencer como um influenciador especialista. Ele é um pouco mais técnico. Ele não necessariamente construiu aquela causa e ele move tribos, enfim. Esse influenciador de negócios, business, ele é especializado em uma área, ele pode oferecer serviços, produtos que podem ser dele próprios, da empresa dele, ou até da empresa em que ele trabalha. Né? Ele tem esse perfil um pouco mais comercial. Então, o primeiro ponto é essa conexão. O que você está oferecendo? O que você quer do seu LinkedIn, da sua carreira? Vamos alinhar tudo isso e, a partir de uma constância, você gerar conteúdo que relembre essa especialidade e relembre como você está disponível. Excelente. Quem quiser saber quais são as outras 10, 12 dicas, acesse o artigo da Flávia, que lá tem o passo a passo. Apesar que LinkedIn não é uma receita de bolo, né, Flávia? Exato. Cada persona tem uma personalidade, tem um jeito de ser, tem um tom de voz, né? E esse é o grande desafio, né? Você conseguir usar a rede de uma forma a transparecer ali uma comunicação humanizada, né? Que aquilo realmente seja você e que você tenha autenticidade, né, dentro da rede e não passe um perfil fake, não queira passar aquilo que você não é através da rede, porque isso certamente em algum momento se volta contra você e é facilmente perceptível. Né? Exato. Reparar, é a originalidade que faz com que as pessoas se destaquem. E originalidade envolve não copiar alguém ou o conteúdo de alguém, entender quem você é e as suas características, inclusive o que você considera falhas, inclusive o que é fora de padrão, né, do que considera um padrão. É isso que você pode usar a seu favor para ser autêntico no seu conteúdo. Não há, a pessoa postou aquilo, eu vou postar também. Tem que ter originalidade nesse processo. Muito legal o papo. Para fechar, quais são os seus planos para o futuro? O que você está programando aí para os teus próximos meses, para os teus próximos anos? Que caminho você pretende seguir? Bom, eu já estou vivendo um pouco disso que eu tinha planejado, né? Eu morei por 3 anos em São Paulo, aproveitei a vida na cidade, na época acabei pegando 2 anos de pandemia, né? Mas fui curtir o que eu queria de viver em São Paulo, mas depois eu entendi que eu era mais feliz estando perto da minha família, então fiz um movimento de retornar para o interior, me casei tem nem 10 dias, e estou bastante feliz com essa coisa de a vida do interior, mas ao mesmo tempo a internet, né, tirando ainda mais depois da pandemia, né, Luiz Cláudio, as barreiras, a gente poder trabalhar com o mundo todo e viajar quando é necessário. Então, estou vivendo esse momento assim com muita alegria, porque era algo que eu queria para mim, e me estabelecendo cada vez mais como treinadora de empresas. Acabei agora de fechar um contrato novo com o LinkedIn, e agora com a reabertura do estúdio na Áustria, vou para lá em setembro. Olha que gravar cursos novos, né? Então, eu vou planejando por ano ou por semestre os meus próximos sonhos, porque o mercado também vai mudando, né? De continuar aí, de crescer como treinadora de empresas, de
de sentir que eu levo algo relevante, não que é só um trabalho, né? Nunca foi só dinheiro para mim, e de poder construir uma tribo e de conhecer tantas pessoas, é o que eu quero continuar aí para os meus próximos meses. Excelente. Muitíssimo obrigado pelo papo, Flávia. Tenho certeza que o pessoal do LinkedIn, a audiência vai adorar as suas dicas e conhecer mais da tua trajetória. A Flávia que está ali por trás do perfil que a gente acompanha todos os dias, e foi uma troca muito, muito rica. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz Cláudio. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, que é impactante, que está crescendo cada vez mais, por esse grande case, né, que você construiu lá atrás, com toda essa transformação da dinâmica do LinkedIn, pela referência que você e também pelo convite de estar aqui hoje. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz.